coisa deste mundo, nada pode preencher o vazio do coração nesta vida. Sem Cristo, o homem não vai encontrar a verdadeira razão da vida, de viver, a razão, a verdadeira satisfação. O homem só vai estar plenamente satisfeito quando ele encontrar a verdadeira satisfação na pessoa do Senhor Jesus. Quando você está plenamente satisfeito em Deus, você sente feliz, você sente a verdadeira alegria, você sente a verdadeira paz. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das lutas que passamos, nós sabemos que temos um Salvador que morreu na cruz por nós. Nós temos aquele que entregou a sua vida por nós. Jesus vê e te conhece e sabe da sua verdadeira situação. Ele sabe qual é o seu real estado. Muitas vezes a gente podemos sorrir para as pessoas, demonstrar que estamos alegres, demonstrar que temos uma vida moral pura diante das pessoas, mas lá no fundo do nosso coração tem alguma coisa errada, falta uma coisa, assim como faltava para aquele jovem rico, como eu disse na palestra de manhã, que faltava algo para aquele jovem, e esse algo é Jesus, porque fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para a glória de Deus. Como todo bom presbiteriano, qual é a primeira pergunta do breve catecismo? Qual o fim principal do homem? Qual é a resposta? Eu não escutei. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a pergunta e resposta aí do nosso breve catecismo. Ou seja, fomos criados para a glória de Deus, para viver para Deus e não para ter uma vida vazia, porque quando nós tentamos viver essa vida conforme os nossos próprios caminhos, seguindo as intenções do nosso coração, os nossos desejos carnais, aquilo que traz uma satisfação, mas não é verdadeira, é algo passageiro, não somos felizes. Assim como Mateus não era feliz, ele não era um homem feliz. Deus conhece o nosso coração. Ele olha além das máscaras. Ele nos olha além das máscaras. Ele nos conhece de fato. Ele conhece o nosso interior. Lembra daquele texto bíblico no qual o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o interior. O olhar de Deus é diferente. Sabe por que o olhar de Deus é diferente? Porque é um olhar explosivo. Como assim um olhar explosivo? Porque é um olhar verdadeiro. Ele é um olhar que mostra para nós o quanto carecemos da presença de Deus e quanto estamos perdidos sem Cristo. Quantas pessoas estão perdidas neste mundo que não conhecem o Evangelho? Quantas pessoas que estão na igreja, mas estão completamente perdidas? São admiradores de Jesus. Uma coisa é você admirar Jesus. Tem pessoas que falam: olha, eu conheço a Jesus, ele foi um bom homem. Uma coisa é ser um admirador, e outra coisa é você ser um discípulo. O que é ser um discípulo? Um seguidor, e segue as pegadas do Mestre, do Salvador, de Cristo. A segunda cena aqui é que Jesus falou com uma pessoa que estava completamente perdido. Jesus disse só uma palavra. Jesus não trouxe um grande sermão, não contou uma parábola, como Jesus ensinava as pessoas por meio dos seus discípulos, através de parábola, mas disse somente uma palavra.
Jesus olhou para aquele homem, viu o interior daquele homem e disse: segue-me. Esse é o segundo momento dessa cena, apenas uma palavra: segue-me. E é interessante que esse chamado para Mateus não é uma opção. Jesus não estava dando uma opção para Mateus, né? Jesus não argumenta com Mateus. Jesus simplesmente diz: segue-me. Ou seja, aqui é uma ordem para segui-lo de todo coração. Ou seja, Mateus não tinha duas opções. Ele não tinha duas opções. Era uma única opção que ele tinha: de seguir a Jesus. Ou seja, ele tinha que tomar uma única decisão somente: seguir o Salvador. Seguir o Salvador. E só entende quem ouve e quem vai ouvir o chamado de amor de Jesus. Só vai conseguir compreender o de fato segue-me quem foi tocado pelo poder de Deus, quem teve o coração transformado, o qual o coração de pedra foi retirado e Deus coloca um novo coração, no qual Deus, através da ação do Espírito Santo, dá nova vida àquele que está morto em delito, em pecado. Porque eu até coloquei quase perdido. Não existe o quase perdido, porque uma pessoa que está perdida é completamente perdida, está morta, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, em verso 1. E há 3 aspectos que devemos notar aqui. Jesus não disse para Mateus seguir o seu próprio coração. Jesus não disse: olha, Mateus, segue o seu próprio coração. Você sabe que você está fazendo o seu trabalho, mas você sabe que está fazendo coisa errada. Você tira uma parte aí do valor para você. Você está fazendo algo errado. Você está sendo corrupto. Então, mas toma uma decisão, segue o seu coração. Se você for seguir o seu coração, qual é a vontade do nosso coração muitas vezes? É fazer a vontade de Deus? É fazer a vontade de Deus? Não, porque o nosso coração é enganoso. Quantas pessoas nos dizem: você frequenta a igreja, você é jovem, nossa, você poderia ter, você tem esse mundo todo aí, esse mundo todo para você se divertir, esse mundo para você, vou usar uma palavra, né, como as pessoas atuais, os jovens usam, curtir, né? Todo esse mundo para você curtir, para você aproveitar essa vida. Mas lembra o que Jesus disse? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Vou contar uma experiência, se os irmãos me permitem. Uma vez estava conversando com um parente, quando senti o chamado para ir para o seminário. Um parente veio até mim e disse: olha, você é tão jovem, então seus 20, essa fase dos 20 anos, não é? Tem tanta coisa para você curtir, tem tantas coisas para você fazer. Você vai para o seminário, por que você não deixa isso mais para frente, quando você estiver lá com seus 40 anos? Nossa, tem tantas coisas para você aproveitar no mundo. Não é assim que as pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a palavra de Deus afirmam? Mas eu vou fazer uma pergunta: a gente sabe quando vai morrer? A gente não sabe, mas nós temos duas certezas: que o tempo está passando rapidamente e que vamos morrer um dia, não é? E a melhor coisa é você ter a certeza que não importa o que aconteça, mas quando você tem a Cristo, você tem tudo. Você tem a vida eterna, você tem o porvir, você tem a esperança de dias felizes. Quando eu falo dias felizes, não estou dizendo que seus problemas vão acabar, né? Que você não vai ter nenhuma tribulação, mas você vai passar a encarar todas essas coisas de uma maneira diferente, né? Como Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem espada, nem tribulação, nenhuma dessas coisas pode nos separar de Cristo Jesus.
Então, o que Jesus diz por Mateus não é para seguir o seu próprio coração, mas para seguir a Jesus de fato. Jesus chamou Mateus para andar com Ele, ou seja, para ter uma vida com Jesus. O único relacionamento que satisfaz e que preenche o coração é um chamado para andar com Jesus. E andar com Jesus envolve o quê? Uma renúncia. O jovem rico renunciou à sua vida para andar com Jesus? Não, porque ele preferiu procurar outras coisas. O chamado de Jesus é para uma mudança radical, uma mudança de vida radical que envolve rupturas, não é? Fraturas, mas é para o nosso bem, para o nosso fortalecimento espiritual. Meus amados irmãos, é muito triste quando é pregado um evangelho no qual não incomoda as pessoas. Quando é pregado um evangelho que não incomoda as pessoas, tem algo de errado, não é? Porque o evangelho verdadeiro incomoda as pessoas, porque toca nas feridas e fala diretamente ao coração do pecador. Por isso que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai cumprir o seu propósito. Então, Jesus chamou Mateus para andar com Ele. É um chamado para andar nos caminhos de Jesus, seguindo as suas pegadas até o último dia de nossa vida terrena. Esse era o chamado de Mateus. E é interessante, meus amados irmãos, como morreram todos os apóstolos? Martirizados. Morte terrível. Foi um chamado para desfrutar da vida eterna, para sofrer, para se tornar coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Isso é algo maravilhoso, saber que podemos partilhar de todas as coisas, da salvação, também pelo privilégio de anunciar a palavra de Deus e ter a nossa vida transformada. Jesus chamou Mateus para o caminho da cruz. Mateus tinha que morrer para este mundo e nascer de novo. Ele tinha que morrer para aquela velha vida de corrupção, uma vida contrária à palavra de Deus. Embora ele era rejeitado pelas pessoas, pela sociedade, tinha um novo e vivo caminho para ele. Pois, meus amados irmãos, o caminho da cruz envolve renúncia, envolve luta contra o pecado, envolve rupturas, fraturas emocionais, psicológicas, familiares, sociais, até econômicas, né? Envolve todas estas coisas. E todo aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que saber o que quer, porque dele é exigido que abra mão de muitas coisas, a fim de ter a sua vida transformada pelo poder de Jesus, simplesmente pela graça de Deus, pela manifestação da graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 8, verso 34 a 35, Jesus apresentou 3 elementos fundamentais do discípulo, né? Aquele que ouve o chamado de Jesus atenta para essas coisas, né? 3 princípios fundamentais do discipulado, lá em Marcos capítulo 8, verso 34 a 35, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, o evangelho salvá-la-á. 3 coisas fundamentais aqui: é negar-se a si mesmo, aqui é renúncia, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus. Eu quero fazer algum relacionamento aqui, um contraste. Enquanto o Evangelho, Jesus diz, negue-se a si mesmo, o nosso mundo diz, a nossa sociedade diz assim: seja realizado, agrade-se a si mesmo. Não é assim que a sociedade diz? Olha, faça o que está no seu coração.
O importante é você ser feliz. O importante é ser feliz. Não importa a vida que você tem. O importante é você ser feliz. Mas o que adianta a pessoa ter uma felicidade que é só aparente, uma felicidade vazia, uma felicidade que não traz a verdadeira satisfação, e assim a pessoa vive um ciclo, contínuo, busca de realizações, de coisas para preencher o coração e nunca está satisfeita, porque o ser humano nunca está satisfeito, não é? Nunca estamos satisfeitos, mas podemos estar plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Tomar a cruz é seguir a Cristo. Isso implica também seguir as pegadas do Mestre. É entender que seguir a Cristo envolve também se comprometer de todo o coração com Cristo, ao ponto de entender que vamos passar por aflições e tribulações. O que Jesus disse aos discípulos? No mundo tereis. Tem alguma Bíblia diferente que fala algo? Olha, no mundo vocês não vão ter dificuldade. Tem alguma versão que diz isso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas o nosso mundo diz assim: fuja do sofrimento, evite as lágrimas, fuja do sofrimento. É verdade, ninguém gosta de sofrer, nem se eu perguntar, alguém gosta de sofrer aqui, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão, ninguém vai dizer, eu gosto de sofrer. Mas a gente sabe que o sofrimento faz parte da nossa vida. Nós sabemos que este é o caminho da cruz, mas sabemos que esse é o caminho agradável, é o caminho estreito que conduz à salvação, porque largo é o espaçoso caminho que leva a perdição. Quantas pessoas querem pegar atalho nessa vida? Querem as coisas muito fáceis, mas são caminhos que levam à perdição. É interessante quando Jesus profere as bem-aventuranças, ele diz assim, ele fala coisas interessantes que são contrárias aos valores do nosso mundo. Um exemplo, quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Nosso mundo diz, evite as lágrimas. Mas o que Jesus quer dizer, bem-aventurados os que choram? Aqueles que choram pelos seus pecados, que reconhecem que são pecadores, que quando olham para a palavra de Deus, quando contemplam a santidade de Deus, quando contemplam a grandiosidade da obra de Cristo, reconhecem que carecem a cada dia mais e mais de Jesus, e que precisam prosseguir em conhecer o Salvador, e que precisam prosseguir imitar a Cristo a cada dia. Diante desses fatos, o chamado de Levi nos ensina algumas verdades. Jesus tem autoridade para chamar quem Ele quer para a salvação. Jesus tem autoridade para chamar quem Ele quer para a salvação. Não cabe a nós julgar, olha, aquele ali vai ser salvo, aquele não vai ser salvo. Quem tem autoridade para chamar pecadores ao arrependimento é Jesus. E é através da pregação do Evangelho. Pode ser aquela pessoa que tem a vida que você olha assim, nossa, esse aí tem a vida torta. Então, se ele morrer assim, vai ser condenado. Mas para Deus nada é impossível. Não existe um poço tão fundo no qual Deus não possa tirar essa pessoa. Outra coisa que a gente aprende aqui, que sem o divino chamado ninguém pode ser salvo. Nós o amamos porque nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, o seguem. Por isso que quando pregamos o Evangelho, estamos levando essa mensagem de boas novas àqueles que creem. Eles vão crer porque eles ouviram e eles são ovelhas. Eles são escolhidos de Deus porque Deus amou essas pessoas e enviou o seu Filho. Mas aqueles que vão rejeitar para a própria condenação. Aqueles que são chamados pelo amor de Jesus os seguem. E o terceiro momento dessa cena, vemos qual
qual foi a reação de Mateus diante do chamado irresistível do Salvador? O que estava perdido foi totalmente salvo. É isso que aconteceu. O texto diz que ele atendeu o chamado de Jesus. Ele simplesmente compreendeu que não era uma opção. Jesus não estava dando uma opção para ele, mas simplesmente uma ordem. O texto diz que ele se levantou e o seguiu. Levi atendeu imediatamente o chamado de Jesus. Ele não argumentou com Jesus. Ele falou assim, ele não disse, olha, eu vou pensar, Senhor Jesus, e depois eu vou dar a resposta. Ele não adiou a sua decisão. Ele não adiou a sua decisão. Simplesmente a sua decisão foi imediatamente. E Lucas registra lá que, capítulo 5, verso 28, diz assim que ele imediatamente se levantou, deixou tudo, abandonou tudo para seguir a Jesus. Imagine um homem que estava no seu trabalho, que tinha tudo, tinha amigos, embora rejeitado pelas pessoas, pela sociedade, mas abandonou tudo para seguir a Cristo. Ele deixou tudo para seguir o caminho da cruz. Levi teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele encontrou o verdadeiro sentido da vida. A razão para deixar a velha vida para trás é Jesus. Pois Jesus é a única solução. Jesus é a única esperança. No reino de Deus, convivemos com esse paradoxo. Para achar a vida eterna, precisamos deixar a velha vida para atrás, pois as bênçãos de Deus e a vida de um coração transformado superam em muito as coisas deste mundo, as coisas que o nosso coração propõe, que é enganoso, porque seguir a Jesus de fato é algo maravilhoso. Outra coisa que vemos aqui nesse texto, meus amados irmãos, que Mateus não resistiu ao chamado de Jesus. Isso significa que quando Cristo chama alguém, essa pessoa não resiste. Ela não resiste ao chamado de Jesus. Isso pode acontecer a qualquer momento. Às vezes a gente prega o evangelho para uma pessoa, às vezes a pessoa não crê no momento, não é? Mas a semente foi plantada. Se ela for uma escolhida, eleita de Deus, em certo momento da sua vida, ela vai ouvir a voz do evangelho no seu coração, vai se lembrar das palavras das escrituras sagradas e vai se render aos pés de Jesus. Não tem como resistir ao chamado e à ordem de Jesus. Quando Jesus chama alguém, é algo tão poderoso que a única reação que Mateus teve foi abandonar e deixar tudo para trás. A vida com Jesus é uma vida cheia de alegria. Quem o segue de fato fará aquilo que for necessário. Aquilo que é necessário no sentido de renunciar o pecado, de deixar a vida velha, de ter uma vida lapidada pela palavra de Deus. Quem segue a Jesus tem a vida eterna. Jesus diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tem o Filho de Deus, se você crê em Jesus de todo o coração, se você confessa o nome do Filho de Deus, se você segue a Cristo de todo o coração, você tem a vida eterna. Mas se você simplesmente é um admirador, simplesmente só um conhecedor das Escrituras, mas não se rendeu aos pés de Cristo ainda, você não tem a vida
eterna. E nessa cena vemos que Mateus estava totalmente perdido, porém agora estava totalmente salvo. Seguir a Jesus é a nova vida de paz, de felicidade, meus amados irmãos. E foi isso que aconteceu na vida daquele homem. Ele não hesitou em deixar tudo para seguir a Jesus. É isso que acontece quando alguém ouve o chamado de Jesus. É isso que se espera de alguém que ouve a voz de Jesus, porque o tempo da esperança não passou. Enquanto temos vida, enquanto temos fôlego de vida, podemos confessar e declarar o nome de Jesus. Podemos ter uma nova vida. Lá, a carta aos Hebreus diz assim, que depois da morte segue o quê? O juízo. Segue o juízo. Quem já morreu não tem segunda chance. Ou é a vida eterna ou a condenação eterna. Só existe um caminho. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus é o caminho. Somente Jesus é a verdade. Somente Jesus podemos encontrar a verdadeira felicidade. Jesus disse nos próximos versículos: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Diante de tudo que foi exposto nesta noite, quero deixar 3 perguntas para você refletir. Você já se sentiu visto assim por Jesus, desta maneira? Nada para esconder dele? Dessa maneira como Jesus olhou profundamente, não é? Aquele olhar no qual Jesus quadrinhou o coração ali de Mateus. Você já se sentiu assim, visto por Deus desta maneira? Você ouviu a doce voz de Jesus? Quantas vezes nós temos ouvido o Evangelho na pregação? Toda pregação é cristocêntrica. Todo sermão aponta para Cristo. Quantas vezes o pastor, o presbítero, o diácono, alguém que está lá fala de Cristo? Constantemente estamos ouvindo a respeito de Cristo. Você tem ouvido a doce voz de Jesus? Você tem obedecido sem hesitar o segue-me? Você tem tido a mesma atitude que Mateus teve? Ele levantou-se e imediatamente deixou tudo para seguir a Jesus. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Você pode ter esse encontro verdadeiro com Jesus. Você já se sentiu desafiado? Já se levantou e deixou tudo para seguir a Jesus? Essas 3 perguntas que eu quero deixar para a sua reflexão. E eu quero terminar dizendo, meus amados irmãos, que quando seguimos a Jesus, temos a melhor coisa da vida. Temos um Salvador. Aquele que morreu na cruz. Aquele que tomou a forma humana, se esvaziou da sua glória, assumindo a forma humana, pois a lei de Deus exigia o quê? Que fôssemos condenados por causa dos nossos pecados. E Cristo levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Ele que era santo, perfeito, ali na cruz, levou sobre si os nossos pecados. Essa foi a maior prova do amor de Deus. O que diz lá em Romanos, capítulo 5, o verso 8? Abra sua Bíblia aí, se puder projetar. Romanos 5, o verso 8. Romanos 5,
verso 8, ali. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos o quê? Pecadores. Ele morreu sendo nós bons, merecedores da vida eterna? Não. Sendo nós o quê? Pecadores. Isso é a prova do amor e da graça e da misericórdia de Deus por nós. Então olhe para aquele que é o autor e o consumador da fé, que é Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que venceu e derrotou o império das trevas, aquele que é o nosso advogado que intercede por nós, aquele que nos dá a vida eterna, que nos dá a verdadeira alegria, que nos dá a verdadeira satisfação. Este é o caminho, é seguir a Jesus de todo o coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém? Amém. Passo a palavra à nossa irmã Rebeca. Então, que realmente nós